Vamos a mais uma pauta falando agora sobre uma decisão recente do STJ, Superior Tribunal de Justiça do Brasil, noticiada no site da Corte e que envolve animais de suporte emocional em voos comerciais. E olha, isso vai gerar algum debate porque o processo tramitou em segredo de justiça, não sei o motivo, e o pessoal anda comentando a decisão por aí de uma forma que pode gerar alguma confusão. É verdade, sim, é verdade. A decisão restringe os direitos aos donos, aos tutores, né, de animais, restringe a presença dos animais na cabine do avião. Mas vamos analisar essa notícia com calma para ver o que exatamente nós temos de relevante. Essa pauta foi sugerida por Bagagem Extraviada é Mero de Sabor. Obrigado a você que sugeriu a pauta e você pode participar também enviando uma sugestão. Acesse o link que está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Se você quer se manter atualizado e gosta desses conteúdos, aproveite o momento e inscreva-se agora mesmo no canal, faça a sua inscrição neste momento, deixe também o seu like, faça isso agora e venha conosco. Então, antes de falar do caso em si, eu quero deixar bem claro para você que eu sou do time dos que gostam de animais, tá? Então, vocês já sabem que eu tenho até algumas gatinhas aqui, onde eu gravo estes vídeos. Então, se você me perguntar pessoalmente, particularmente, o que eu particularmente acho disso, sem contar aqui qualquer análise jurídica, o que eu acho é que eu quero é mais é que os animais de suporte emocional viajem na cabine, tá? Se dependesse de mim, o avião ia repleto de animais, tá? Quase aí uma arca de Noé voadora, né? Então, eu acredito realmente que se nós tivéssemos aí mais gatos e cães terapeutas nos aviões, nós não veríamos talvez cenas como essa, né? O ser humano então ele quase não causa problemas, né? Ele é limpinho, educado e cordial. Essa pessoa tem algum problema? Uma deficiência? Estes são os seres humanos usando aviões, né? Então, fora de uma análise jurídica, fora da questão do direito, né? Confesso a você que qualquer medida pró-animais tem o meu apoio. Mais confusão aqui, né? A verdade, então, é que a quarta turma do STJ decidiu de forma unânime que animais de suporte emocional não se equiparam aos cães-guia e, por isso, não têm direito automático de embarcar nas cabines dos aviões, seja um voo nacional, seja um voo internacional. E o que isto significa na prática, então? Significa que foi reconhecida que a ausência de uma obrigação legal para que as companhias aéreas aceitem qualquer animal, mesmo que ele tenha um laudo dizendo que ajuda o tutor emocionalmente, fora das regras já existentes de transporte, como o limite do peso, tamanho da caixa e a permanência lá no porão. Então, a decisão foi tomada num caso envolvendo o direito contratual, o contrato de transporte aéreo, o direito do consumidor, direito dos animais também. O caso envolve, então, dois cachorros que, segundo os donos, atuavam como terapeutas emocionais. E os tutores já tinham conseguido, na Justiça Estadual, um direito vitalício de levar estes cães na cabine sem restrições, mas a companhia aérea recorreu e o STJ foi claro, né? Então, não há base legal para este direito, esta reserva automática na cabine. A relatora, a ministra Isabel Galotti, disse então que a única exceção legal expressa na legislação brasileira é para os cães-guia, aqueles utilizados por pessoas com deficiência visual, e eles têm uma proteção específica pela Lei 11.126 de 2005, uma lei que garante então o acesso destes cães-guia aos ambientes públicos ou privados, mesmo os aviões, sem limite de peso, sem caixa de transporte e sem outras exigências adicionais. Então, os animais de suporte emocional, o que dizer desta categoria, né? A ministra diz aqui, então, com todas as letras, que não existe um dispositivo legal que
obrigue o embarque destes animais nas cabines, nestas condições, e o judiciário não pode, então, inventar exceções onde a lei não prevê. Então, segundo o voto, né, noticiado aqui no site do STJ, aceitar os atestados médicos como uma justificativa para alterar o contrato com as aéreas abriria um precedente perigoso e poderia afetar até a segurança no voo, porque, segundo a decisão, animais soltos, né, médio e grande porte, soltos na cabine, isto pode atrapalhar o voo, pode alguém aí, um bicho se assustar com turbulência, né? Morder algum passageiro, etc. Eu tenho minhas dúvidas quanto a esse trecho da fundamentação, como nós vimos antes aqui, humanos soltos talvez gerem mais problema em um avião. Mas, apesar de eu ser aí um dos apaixonados por animais, eu acredito sim que eles têm um papel terapêutico imenso na vida das pessoas. Recomendo a qualquer um, adote um gato, um cachorro. Um gato em casa é importante até para a sua saúde. E essa decisão vai, então, numa linha de legalidade, não é? Não é porque a ministra não gosta de animais, é porque o ordenamento hoje não prevê esse direito. Então, a decisão que traz essa obrigação para as empresas sem uma previsão legal acaba gerando uma distorção. Você cria uma regra judicial que encarece o serviço, aumenta o risco dos litígios e pressiona, no fim, o coletivo a pagar mais caro, né, por algumas exceções que não estão na lei. Todas essas medidas, né, relacionadas à reserva de assentos, estes, estes benefícios, né, do direito consumerista brasileiro, isso acaba gerando sim um reflexo no preço. Isso acaba sendo distribuído igualitariamente entre os consumidores e vamos combinar também, né, que o controle sobre o que é ou não um animal de suporte emocional é hoje menos rigoroso que o controle da questão do cão-guia. Nós já vimos casos aí, como nos Estados Unidos, pessoas tentando embarcar aí com porcos, pavões, né, o pônei ali, tudo com alegação do animal de controle emocional sem uma regulamentação maior. E no Brasil a coisa é cinzenta também, não há uma norma específica como a dos cães-guia. Então, o judiciário, pela decisão, o judiciário não pode preencher esse vazio com a caneta do judiciário. Isso seria uma função do legislativo, alguma medida, quem sabe, perante a agência reguladora, a ANAC. Então, no caso concreto, o tribunal havia tentado manobrar aí, equiparando o animal de suporte emocional ao cão-guia, citando uma resolução da ANAC, a 280 de 2013, que trata de acessibilidade, e o STJ afastou isso, então, tá? Não dá para usar aqui a analogia do artigo 29 da resolução quando a lei é expressa. Ela fala em cão-guia, não fala em pet terapeuta, animal de suporte emocional, etc. E a ministra ainda reforça um detalhe importante: os cães-guia têm um treinamento rigoroso, controle aí de necessidades e tal, então são acompanhados por profissionais. Não é então só porque o seu cão aí é um amor em casa que ele está apto para um voo de 9 horas entre duas poltronas no meio de 200 pessoas. Claro, os animais que recebem estes laudos de cães, animais de suporte emocional, de fato eles têm também uma aptidão, um treinamento, um acompanhamento, mas o que diz a ministra aqui, sem polemizar muito, é que há uma lei que trata só da situação dos cães-guia. Então, é claro que há um sofrimento aí no transporte no porão, é algo que eu procuraria evitar também, né? Sugiro que você evite ao máximo viajar com animais no porão. E claro que há tutores com necessidades emocionais reais, mas se for para mudar isso, tem que vir então um projeto de lei ou uma regulamentação lá no âmbito da ANAC efetiva. Não vai ser por meio de uma decisão isolada de um juiz, simpáticos à causa, ou que julgam por analogia, né? Então, essas decisões acabam criando obrigações
para as companhias aéreas que acabam refletindo no bolso do passageiro comum. E quanto mais exceções, mais custo operacional, mais adaptação técnica, e isto volta em forma de aumento do preço. No fim, todos pagam, no fim, todos aqueles que pretendem embarcar com os animais de suporte emocional. Aliás, está aí também, né, mais um cenário em que a intervenção do Estado é absolutamente desnecessária, né? Se uma determinada companhia aérea não permite o embarque desse animal de suporte emocional, desta forma, quem sabe outras companhias buscando uma fatia do mercado significativa também, cada vez maior, quem sabe alguma companhia permita. Então, é possível que as companhias aéreas usem esta questão justamente para atrair novos clientes, para prestar um serviço especial aí aos pets terapeutas, na medida em que a decisão ela apenas diz que não existe o direito, ela não diz que é proibido, né? A companhia aérea, pelo que nós temos na decisão, ela não está proibida de transportar os animais desta forma. A questão apenas é que não há, nos termos da regulamentação dos cães-guia, uma equiparação. Então, por mais que a decisão seja antipática para alguns, né, eu próprio não sei, não sei se simpatizo muito com isso, mas o fato é que ela tem um respaldo jurídico sólido e não há, então, neste momento, qualquer dispositivo legal, qualquer lei, qualquer norma que obrigue a empresa a abrir exceções contratuais para o transporte de animal não prevista aí essas regras daquilo que o próprio contrato de transporte prevê e que não há, então, não tem suporte numa regulamentação do setor aéreo.